Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, à nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. E a gente finalizou ontem a revisão 3 e hoje a gente começa a lição 121. Como de costume, o professor Ken começa com tudo, comentando muito. A gente tem bastante conteúdo hoje, então muito provavelmente eu vou ler 6 páginas e a gente vai gravar de novo um outro vídeo para a gente separar, senão ficar muito pesado, muito longo, para a gente fazer numa aula só, tá bem? Então, a gente faz aquele nosso momentinho de entrega, vamos nos entregar toda a nossa sinceridade, a nossa honestidade, a nossa vontade de aprender esse curso, a nossa sinceridade de querer realmente ver a vida e ver a nós mesmos e aos nossos irmãos com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Cristo, para que a gente possa viver um sonho feliz aqui. A gente estabelece a meta da paz para essa aula. A gente entra para dentro da sala de aula com o nosso querido professor Jesus, o Espírito Santo, para que a aula de hoje tenha só o propósito do Espírito Santo para nós. Que a gente definitivamente escolha esse novo professor, abafando todos os pensamentos, a tagarelice mental, deixando o ego do lado de fora da sala de aula. E a gente começa, então, com o desenvolvimento da primeira frase da ideia da lição do dia, que é: o perdão é a chave da felicidade. É profunda essa lição hoje, então fiquem aqui nessa sala de aula com aquele aquietamento mental para que a gente possa aprender o máximo da nossa capacidade hoje. E eu estava conversando com a minha filha, a gente teve uma briguinha, e eu falei para ela: se eu tivesse lido essa lição antes, muito provavelmente a gente não teria brigado. Mas a gente passa o dia todo, né? A gente escolhe o ego, escolhe o Espírito Santo como professor, e assim a gente fica nesse vai e volta. É normal isso pra gente. A gente tá engatinhando, mas o que importa é a nossa real vontade de deixar a voz do ego de lado e ouvir a voz do Espírito Santo, para que a gente possa viver um sonho feliz aqui e para que a gente possa voltar de volta para o nosso lar, para o nosso verdadeiro ser o quanto antes. E é muito linda essa lição hoje, gente, é muito linda. E o professor Ken começa dizendo, então, que nessa lição muito importante, encontramos o contraste entre o perdão e a falta de perdão que o ego gostaria que praticássemos. Tudo que o ego pede é que a gente pratique a falta de perdão. O símbolo da chave é importante considerando o que o ego faz com nossas mentes. Quando o tomador de decisões foi convencido pelo ego a escolher a individualidade em vez da unicidade, persuadido no instante ontológico a escolher a interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia em vez da interpretação do Espírito Santo,
e, portanto, a acreditar em sua mentira de individualidade, foi como se o Espírito Santo tivesse sido trancado fora do caminho, na mente certa na qual ele habita. Então, nosso tomador de decisões foi convencido pelo ego a escolher a individualidade. Mas ele vai mais fundo ainda. Então, hoje eu vou fazer muito poucos comentários porque o professor quer me falar bastante. Não há necessidade de eu fazer comentário algum. A culpa na mente errada, então, substituiu o amor e a expiação da mente certa do Espírito Santo em nossa consciência. Nesse ponto, o ego nos fez ver a culpa como tão intolerável que tivemos que deixar a mente inteiramente e fazer um mundo, enclausurando-nos em um corpo. Consequentemente, não só a mente certa se tornou separada da consciência, mas a mente errada também. Toda a mente dividida, em certo sentido, passou a estar trancada em uma caixa ou tumba, com a chave claramente oculta dentro do corpo. O perdão, então, é a chave que abre as nossas mentes. Esse é o nome que um curso em milagres dá ao processo de perceber que o que nos transtorna não é o que está acontecendo dentro do nosso próprio corpo ou no de outros. Nossa culpa nos transtorna. Essa compreensão destranca a primeira parte de nossas mentes. A compreensão de que todo o transtorno vem da culpa inconsciente. Indo para a mente errada e olhando com Jesus para a culpa, percebemos que ela também foi inventada. A culpa também é uma invenção para nos transtornar e nos deixar fora da mente. Nosso reconhecimento faz com que ela desapareça. Nosso reconhecimento faz com que a culpa desapareça, o que destranca a mente certa, onde o princípio da expiação espera por nós. O perdão, portanto, abre a mente que o ego trancou. Ele nos disse que a felicidade é encontrada no mundo. O ego nos diz que a felicidade é encontrada no mundo atendendo nossas necessidades corporais. O Espírito Santo, por outro lado, ensina que a felicidade real vem quando destrancamos a presença do amor que tínhamos enterrado, aparentemente para sempre, em nossas mentes. Essa lição maravilhosa nos leva ainda mais adiante em nossa jornada através da raiva e da culpa para a impecabilidade, que é o nosso lar. Então, essa lição faz essa jornada para a gente, nos mostrando, mais uma vez, Jesus vai lá, pega o que tem no nosso inconsciente e mostra para nós, olha aqui, é nisso aqui que tu acredita. Na raiva e na culpa. E aí ele faz toda essa jornada, passando pela raiva e pela culpa e levando elas para nos mostrar que a impecabilidade é o nosso lar. E agora, recém que a gente vai para o primeiro parágrafo da lição propriamente dita, que Jesus nos diz, eis aqui a resposta, né? Em relação à ideia, a frase, a ideia do dia que é o perdão é a chave da felicidade. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui, todas as perguntas são respondidas no perdão. Aqui está finalmente assegurado
o fim de toda a incerteza. E o professor Ken, então, já comenta esse primeiro parágrafo dizendo: mais uma vez nos é dito que vamos vivenciar problemas, perigo e inquietude aqui. E a resposta para tudo isso repousa no perdão. A resposta nunca será encontrada por sermos indulgentes com o nosso especialismo, pois precisamos voltar à fonte do problema, o tomador de decisões na mente que escolheu errado. Então não adianta a gente não olhar para a nossa escolha equivocada. Isso não vai resolver nada. A gente precisa voltar à fonte do problema, que é o tomador de decisões que escolheu errado, né? E o perdão nos leva até lá, para desfazermos o equívoco. Além disso, o perdão é o único conceito que provê qualquer significado em um mundo que parece não fazer sentido. O mundo realmente não faz sentido quando visto através da mente do especialismo e dos interesses separados. No entanto, o perdão corrige gentilmente essa percepção da mente errada, mudando nosso pensamento para os interesses compartilhados. Quando o nosso autoconceito estiver restaurado ao tomador de decisões, estamos livres finalmente para fazer a única escolha certa e ver nosso irmão como nós mesmos. Os parágrafos 2 e 5 descrevem a natureza da mente que não perdoa. Então, essa aí é o caminho da jornada da lição hoje. Jesus passa pela raiva, pela culpa, para depois nos levar até a impecabilidade, até o perdão. Embora a culpa não seja especificamente discutida nesses parágrafos, ela está sob as palavras de Jesus que apontam para a culpa na mente em relação às nossas ações pecaminosas contra Deus. O horror dessa culpa nos impele a projetá-la nos outros, julgando-os pelo pecado secreto que acreditamos estar em nós mesmos. Eu não perdoo você porque preciso das mágoas para torná-lo responsável pela minha infelicidade. Vendo-o como o vitimador que injustamente colide com minha face de inocência. O leitor pode se recordar desse termo importante de autoconceito versus ser. Ser com S maiúsculo, né? O autoconceito que justifica o fato de nos tornarmos uma mente que não perdoa e alegremente permanecermos dessa forma. A face da inocência acredita que é boa dentro de um mundo mau. Esse aspecto pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência oferece, que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz para com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia uma centena de pequenas coisinhas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. Assim como Jesus fala sempre que não há pequenos transtornos, né? A gente vai acumulando, mas a raiva está ali. A face da inocência que o autoconceito veste com tanto orgulho pode tolerar o ataque em autodefesa, pois não é fato bem conhecido que o mundo trata com dureza a inocência indefesa? Ninguém que faça um retrato de si mesmo omite essa face, pois tem necessidade dela. A mente que não perdoa, oculta por trás da face da inocência, portanto, tem sua base na culpa, que também é a fonte de suas características, que Jesus agora descreve. A mente que não perdoa é cheia de medo
e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. Ela é cheia de medo, essa mente que não perdoa, porque o ódio e o assassinato que acreditamos estar dentro de nós, projetamos nos outros. Assim, tudo que mantemos contra nós mesmos, começando com a crença em que assassinamos Deus para que pudéssemos viver, é visto em algum outro lugar. Segue-se a isso, portanto, que ficamos aterrorizados porque vemos assassinos em todos os lugares ao nosso redor, não percebendo que é o nosso sonho e que nós somos os verdadeiros assassinos, como essa declaração familiar do texto deixa claro. É o nosso sonho. O professor Ken está sempre dizendo, né? É o teu sonho. É o teu sonho. E essa passagem do capítulo 27, então, que diz: o segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Então, quando a gente está atacando alguém, que a gente está brigando com alguém, acusando alguém, a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Isso que eu fiquei pensando depois, né? Que eu discuti com a filha ali, e aí comecei a ler essa lição aqui e pensei, nossa, tem tudo a ver, né? Eu estava acusando ela, brigando com ela, e, na verdade, era uma autoacusação tudo aquilo ali. Como é bom, gente, a gente ter consciência do que está acontecendo ali, sabe? A gente começa a olhar o que a gente fez, o que a gente falou, como a gente reagiu, o que a gente sentiu, e a gente começa a perceber que a gente está fazendo isso contra a gente mesmo. Isso é praticar um curso em milagres. Isso é a gente ficar vigilante na sala de aula. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro, tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é a verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando. Que elas sejam tão odientas, essas figuras, e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Portanto, a verdadeira fonte do meu medo é esquecer o sonho e suas origens. É por isso que a gente tem medo, porque a gente esqueceu que todas essas figuras, esses agressores, tudo isso que a gente experiencia aqui, a gente esqueceu que é um sonho. E a origem desse sonho, que é do sonhador do sonho, que somos nós. Uma vez que mantenho mágoas contra você, me tornando uma mente que não perdoa, esqueço que o medo vem de mim. O sonhador do sonho. Tudo que eu vejo é medo ao meu redor, pronto a me golpear. Tu vês a ti mesmo como vulnerável. Aqui é uma passagenzinha do capítulo 22 que o professor Ken colocou nesse entremeio aqui. Tu vês a ti mesmo como vulnerável, frágil, facilmente destruído e à mercê de inúmeros agressores mais poderosos do que tu. Uma vez que eu não sei que o ataque vem da minha mente, não existe maneira de escapar do medo, exceto por continuar me defendendo, projetando e atacando de novo e de novo.
Gente, como é importante essa lição, Senhor. Quando a gente tá em conflito com alguma pessoa, que essa pessoa nos ataca, que ela nos ofende, que ela nos torna quer se tornar nossa vítima, então nos acusa, nos julga, né? Esse ataque tá vindo da minha mente. Da minha mente. Porque só existe uma mente. E eu nunca posso parar de dar aquele mesmo exemplo que eu consigo enxergar. O escritor de uma novela é a mente. E todos os personagens dentro da novela respondem a essa mente, ao que o escritor escreveu. Então, eu sou o escritor, a minha filha é o escritor, o marido é o escritor, a mãe, o pai, o vizinho, o irmão. Todos são o mesmo escritor da novela. Nós aqui só somos os personagenzinhos. Outro exemplo também é o tireteiro, que pega os bonequinhos e nós somos os bonequinhos. E a mente é o tireteiro, é o mesmo. Uma vez que eu não sei que o ataque vem da minha mente, da mesma mente, não existe maneira de escapar do medo, exceto por continuar me defendendo, projetando e atacando de novo e de novo. Segundo parágrafo da lição, a mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. Isso, agora o professor Ken diz que nesse parágrafo Jesus acabou de descrever um paranoico clássico. Alguém que está aterrorizado, embora não exista perigo objetivo. Mas tudo que a pessoa paranoica vê é seus próprios pensamentos assassinos dirigidos pela culpa, projetados para fora. Ainda que o inimigo não possa ser visto, eles sabem que o inimigo está lá. O inimigo não visto, de quem temos um medo terrível, é o Deus da projeção de culpa e vingança do ego, determinado a nos destruir pelos nossos pecados contra ele. Enquanto a culpa estiver em nossas mentes, será projetada e julgada em todos os outros. Olha para a sua experiência aí. Olha para a sua experiência. Vamos praticar. Sabe quando a gente está numa aula teórica, assim, dentro da sala de aula, agora a gente vai exercitar, agora a gente vai fazer os exercícios com a teoria que a gente aprendeu. Então fecha os olhos aí. Lembra o quanto a culpa da tua mente está sendo projetada e julgada em todos os outros. O sofrimento, portanto, é inevitável e a paz impossível dessa maneira. O ego nos assegura que nosso sofrimento tem valor porque ele prova que algo ou alguém mais fez isso conosco.
estabelecendo-nos como vítimas inocentes do pecado de outra pessoa. Quantas vezes a gente não se pega fazendo isso? Ou ouvindo de outras pessoas isso? Às vezes as pessoas chegam a fazer até um concurso para quem é a mais sofredora, porque o sofrimento tem muito valor. Quanto mais sofrida uma pessoa, mais valor ela tem. Esse é o mundo do ego. Em uma passagem encontrada depois, lemos essas linhas tão devastadoras para todos os que pensam que estão justificados em sua dor e sofrimento. Capítulo 31. Ver um mundo culpado não é senão o sinal de que o teu aprendizado foi guiado pelo mundo e tu olhas para ele assim como vês a ti mesmo. O autoconceito engloba tudo aquilo que contemplas e nada está fora dessa percepção. Se pode ser ferido por qualquer coisa, vês um retrato dos teus desejos secretos. Nada mais do que isso. E em qualquer espécie de sofrimento que possas ter, vês o teu próprio desejo escondido de matar. Aquele negócio de matar ou morrer, né? E pelo valor que a gente vê no sofrimento. Jesus consistentemente nos ajuda a ver nossos egos pelo que eles são. Só então podemos escolher contra eles de forma significativa. Ele continua sua exposição sobre a falta de perdão do ego. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio. Aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. Minha nossa, eu tô cada vez mais assim, é muita luz, né? É muita clareza que Jesus nos traz com essas lições e ainda mais clareza, se é que é possível, com os comentários do professor Ken. E agora ele comenta, professor Ken, de novo, né? Essa é a condição de todos os que pensam estar nesse mundo. De todos nós, né? Todo mundo que tá aqui, é que acredita que tá aqui. Nós lutamos para esconder nosso medo, ódio e autodúvida, absolutamente certos de que sabemos o que é verdadeiro, embora bem dentro de nós, sabendo que Deus pensa de outra forma. A fonte desse medo não está do lado de fora, mas vem do que tornamos real dentro de nós, a crença em que assassinamos Deus e destruímos o seu lar, o céu. Nós agora ficamos parados, aterrorizados de que Deus se erga da tumba na qual o colocamos e volte para nos punir. Ninguém pode existir com tal medo, e nós agimos rapidamente para ocultá-lo, ocultar esse medo, né? Fazendo um mundo e um corpo nos quais nos escondermos. E depois invocando nosso especialismo para proteger nossas mentes aterrorizadas de tudo que acreditamos que espreita lá, em malicioso silêncio. Nós ingenuamente acreditamos no conto do ego de que tais defesas iriam nos proteger do medo. Lembre-se de que nós trancamos e enterramos tanto a mente certa quanto a mente errada. Nós não
nós não apenas tememos a escuridão da culpa, mas a luz da expiação, em cuja presença nossa individualidade desaparece. Ó o medo. Ó o medo de desaparecer. Isso transforma nosso medo da culpa em ataque, em meras defesas que nos protegem da luz que ilumina e dissipa a escuridão do nosso ser. O ódio do ego tem uma camada dupla de defesas que nos protege da luz da verdade interna. A primeira é a culpa, repleta de ódio. E a segunda é o ódio que projetamos em outra pessoa. A primeira, a culpa repleta de ódio, reside na mente. E a segunda, que é a culpa, que é o ódio que projetamos em outra pessoa, é no corpo. Mas ambas compartilham o propósito de nos manter trancados na escuridão que impede que escolhamos a luz. Gente, eu vou ver aqui a quanto a gente anda, quantas páginas a gente já fez, para eu poder dividir certinho, tá? Pode, filho, tu quer falar? A minha filha quer falar. Eu queria falar uma coisinha, sem aparecer. Sem aparecer? Então vem mais perto, senão o celular não pega o som da tua voz. É uma coisa que eu tô escutando aqui tu falar, e eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Fala então, minha filha. Então, quando eu era pequenininha, né, menorzinha, eu pensava que quando as pessoas, né, morriam, tipo, saíam do sonho, né, elas desapareciam, sabe? Não existiam mais, viravam lembrança, entendeu? Tipo, morreu, não existe mais, sabe? Vai, vira... Acabou. Acabou, vira estrelinha, não pensa, não, sabe? Não existe mais. Por isso eu tinha medo de morrer. Por isso eu não queria crescer. Entendeu? Eu tinha medo que o tempo passasse. E que tu acabasse. E que eu acabasse. Que eu simplesmente não existisse mais. É o medo do ego. É o medo do ego. De desaparecer. De desaparecer. Exato. É isso? É. E agora o que tu pensa? Agora, eu já sei, já tenho consciência, né? De que não existe morte e que a gente sai do sonho, né? Ele só sai do sonho, que é uma coisa boa, na verdade, né? Não sei, é uma coisa boa? Assim que a gente está estudando num curso Milagres, é assim, ó. Na verdade, se a gente não despertar do sonho, a gente só sai daqui, fica adormecido até o ego projetar um novo corpo. Porque a gente ainda não se desfez da crença de que a gente se separou de Deus. Por isso, hoje em dia, eu quero, tipo, sair do sonho e não voltar mais. Ah, eu também. Eu também não. Quem mais aí? Todos nós, né, gente? A gente quer despertar desse sonho e a gente só pode despertar desse sonho, mais uma vez, como a gente já falou, a gente só pode despertar aqui, estando no corpo. Porque depois que a gente deixa esse corpo, a gente de novo vai para um nível adormecido, mas que a mente continua acreditando na culpa, acreditando na separação de Deus, então o ego vai projetar um novo corpo. Isso que são as nossas vidas de sonho, que tem gente que chama de encarnação, de roda de samsara, então uma vez tu veio num corpo, outra vez veio no outro, por quê? Porque durante a vida de sonho é a única maneira de despertar de verdade do sonho, né? Que é a iluminação, é só aqui que acontece, do outro lado não. Então tem que ser aqui. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar,
senão a prova de que todos os seus pecados são reais? Eu observo minha danação porque projetei meus pecados no mundo e vejo sua punição condenatória em todos os lugares ao meu redor. O pecado final é o assassinato, que é o motivo pelo qual acredito que todos lá fora querem meu sangue. De fato ou simbolicamente, por roubá-lo de mim. Em outras palavras, nós merecemos ser punidos pelo pecado de termos destruído o céu, e nossa dor e sofrimento provam que os pecados são reais. Estou pagando meus pecados, por isso sofro. A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Os pecados não estão em mim, mas em todos os outros. É um jeito da gente se safar da nossa culpa, né? Toda pessoa que se sente culpada de alguma maneira quer se safar. Então a gente joga a culpa no outro, né? Então a mente que não perdoa diz: os pecados não estão em mim, mas em todos os outros. Se eu realmente admitir que eles estão em mim, será apenas porque o pecado de outra pessoa me tornou assim. Eu sou mal porque meu pai e minha mãe foram maus comigo. Eu sou mal porque a vida me fez sofrer demais. Eu sou mal, né? Sempre tem como dizer que se eu sou pecadora, a culpa é de outra pessoa, por eu ser pecadora. No fim, tentamos provar que não somos responsáveis, mas a face da inocência que acalentamos como a nossa própria. Jesus diz: olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Já vimos antes que os olhos do corpo realmente não veem, mas simplesmente seguem os ditames da mente egóica que vê separação, pecado, culpa, especialismo e morte. No manual para professores tem essa explicação. No entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo de acordo com seus valores preconcebidos, julgando aonde cabe melhor cada dado dos sentidos. Nossos olhos veem a loucura do ódio nos outros, em vez de reconhecerem sua culpada presença em nós mesmos. Portanto, Jesus realmente descreve o ato de pegarmos nosso auto-ódio de culpa, projetá-lo e ver nossas próprias projeções prontas a nos atacar. Nossa culpa é uma paródia do amor. E a miserável paródia da vida é o nosso corpo. Porque é isso que pensamos que nasce, vive e morre. E luta tão duramente para proteger o tempo todo sua vida limitada. Vamos ver o que a Laurinha falou agora aqui? A nossa paródia de vida é o nosso corpo, e é por isso que a gente pensa que a gente nasce, vive e morre. E a gente luta tanto para proteger o tempo todo essa vida, essa vidinha limitada, né? Que a gente acha que é a nossa vida. Para o ego, vida é isso aqui. Morte é não ter mais o corpo. Acabou. No entanto, é o corpo que é uma paródia da nossa verdadeira vida como espírito. Vamos voltar aqui para o que Jesus disse antes. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver
mas deseja estar morta. A mente que não perdoa deseja estar morta porque a dor aqui é muito esmagadora. No entanto, o que é realmente extraordinário é com que perícia defendemos nossa dor. Não estando mais no céu, nós existimos em um estado de terror e agonia nesse mundo. Ainda pior, nós acreditamos que estamos aqui porque acreditamos ter destruído o céu, o que significa que não apenas não estamos em casa, mas não existe mais qualquer lar para o qual retornar. O medo que a Laurinha falou agora que ela tinha de desaparecer, de morrer, é o medo de não ter mais lar, de não ter para onde retornar. Por isso que se a gente não desperta aqui, o ego dá um jeito de projetar um novo corpo. Porque como a gente não acredita mais que pode voltar para o céu, é para cá que a gente volta, para o sonho. Nós, portanto, estamos para sempre condenados a vagar nesse mundo como forasteiros, sabendo que ele não nos pertence, mas não sabendo aonde ir. Como que a gente não vai carregar tanta dor existencial na nossa mente, na nossa alma, acreditando em todo esse horror? Mais uma vez é isso que eu estou dizendo para vocês. Jesus pega um curso em milagres e diz: olha aqui o que está no teu inconsciente, olha os horrores que tu acredita serem reais, só que não são. Graças a Deus. E como a gente fica sem saber onde ir, é aí que a morte se torna preferível. Aí o professor Ken fala que ele mencionou que a primeira parte da lição 182, eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Que essa lição provê um registro maravilhoso do quanto nos sentimos mal acreditando estar aqui. Como a gente se sente mal porque a gente acredita que está aqui. Implícito nisso, Jesus está nos dizendo para não fingirmos que somos felizes aqui. A verdadeira felicidade vem de percebermos que ela não pode ser encontrada aqui, mas que existe uma maneira de retornarmos a ela. É uma alegria que aprende que o mundo é um sonho e que realmente existe uma maneira de despertarmos do seu sofrimento e dor. Voltando para a lição, para a gente não se perder da ideia. A mente que não perdoa, né? A mente que não perdoa quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Todos nós dizemos que queremos ser perdoados, mas não estamos em contato com a verdadeira fonte da falta de perdão. A decisão da mente de ser cheia de pecado. A decisão da mente de acreditar que é pecador. A gente escolheu acreditar que é pecador, então como que a gente pode dizer que a gente quer ser perdoado? Se é a gente que escolheu acreditar que a gente é pecador. É por isso que não vemos esperança. A Igreja Católica fez uma instituição desse desejo de perdoar chamada Sacramento da Penitência. No entanto, a mágica nunca funciona porque a causa do pecado, nossa decisão de sermos separados de Deus, nunca é vista. É por isso que podemos dizer que queremos ser perdoados, mas profundamente dentro de nós, isso nunca vai acontecer. Porque ainda desejamos a existência do pecado em vez da vida de Deus. A mente que não perdoa quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída porque vê o pecado em toda parte. Ver o pecado, né, gente, para nós aqui na experiência,
é tudo que a gente julga no outro. Que o outro é mau, que o outro fez errado, que o outro escolhe tudo errado, que o outro não agiu bem, que o outro, sei lá, é mau caráter, que o outro é mentiroso, que o outro não faz o que eu gostaria que ele fizesse. Toda forma de julgamento é ver o pecado, é acreditar no pecado, né? Então, nós queremos escapar novamente, porque bem profundamente dentro de nós percebemos que não existe felicidade aqui. No entanto, sabemos que não existe escapatória da natureza totalmente difundida do pecado, cuja característica assassina nós negamos e tornamos real fora de nós. O que acontece quando você é confrontado por um assassino de quem escapar é impossível? Você morre. Na verdade, todos nesse mundo morrem. Ainda que consigamos escapar dos assassinos do corpo, Homo sapiens, micro-organismos ou as leis da natureza, no final sabemos que o assassino não visto vai nos levar. Esse assassino com A maiúsculo, né? Se referindo a Deus, o que é provado pela realidade da morte. Essa é a falta de esperança sobre não escaparmos. Essa é a falta de esperança sobre não escaparmos que Jesus expressa aqui. Lembrem-se de que em si mesmo o sistema de pensamento do ego é a prova de tolos. A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. O mesmo ponto reiterado. Não pode haver esperança porque tudo morre. Foi assim que fizemos o mundo das nossas vidas individuais. Todos nascem apenas para morrer, pois isso prova que o pecado da separação é real e encontrou sua punição justificada. O ego triunfou mais uma vez. No entanto, Jesus disse: considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Essa é a beleza da negação da projeção. Não estamos cientes do que estamos fazendo. No entanto, estamos muito convencidos de que estamos certos, como o resto desse parágrafo vai deixar claro. Nosso julgamento do mundo é irreversível. Eu sou a face da inocência. Não foi minha escolha nascer. E veja quantas coisas terríveis aconteceram comigo e vão continuar a acontecer comigo e com aqueles a quem eu amo. Além disso, não existe nada que eu possa fazer para mudar a inevitabilidade dessa sina dura e desesperadora. Em outras palavras, nós não percebemos que somos os sonhadores do sonho. O sonho não está me sonhando. Eu, o tomador de decisões na mente, estou sonhando-o. No entanto, nós esquecemos de que temos uma mente, estando conscientes apenas do que nossos órgãos sensórios reportam e nosso cérebro interpreta. É a função do milagre restabelecer a relação correta de causa e efeito para que finalmente possamos desfazer a fonte do nosso desespero e suas defesas, conhecidas como a face da inocência. Passagem do capítulo 28. O sonhador de um sonho não está desperto, mas não sabe que dorme. Ele vê ilusões de si mesmo como estando doente ou bem
deprimido ou feliz, mas sem uma causa estável com efeitos garantidos. O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Ele dá a si mesmo as consequências que sonha ter dado ao seu irmão. Assim, ele teme o próprio ataque, mas o vê nas mãos de outro. Como vítima, sofre em função dos efeitos do ataque, mas não do que o causou. Ele não foi o autor do próprio ataque e é inocente em relação ao que causou. O milagre nada faz se não mostrar-lhe que ele não fez nada. O milagre nada faz se não nos mostrar que o irmão não fez nada contra nós. Foi o sonhador do sonho que fez esse sonho e nós somos o sonhador do sonho e não a figura do sonho. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Nós tentamos mudar e aperfeiçoar a nós mesmos, melhorando nossas vidas, etc. Mas a essência do Homo sapiens é imutável. Todos os corpos terminam no túmulo porque o pensamento da morte não muda. Não podemos mudar o pensamento na mente porque nem mesmo sabemos que temos uma mente. A gente acha que a mente é esses pensamentos cerebrais. Então não podemos mudar o pensamento na mente porque nem mesmo sabemos que temos uma mente, para não dizer uma mente capaz de mudar. O propósito de Jesus para um curso de milagres é nos fazer aprender que nós realmente temos uma mente e que a mudança no mundo é sem significado porque não mudamos nada além de sombras, de projeções, né? É apenas o sistema de pensamento da mente que precisa ser modificado. E aqui Jesus segue, vamos dar a mente que não perdoa, não pergunta, porque pensa que sabe. A mente que não perdoa, não pergunta, porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. Nossa certeza é sobre a realidade do mundo físico e suas leis. Elas não precisam ser questionadas porque, obviamente, são verdadeiras. Na realidade, os maiores pensadores da história as afirmaram. Mas, bem de vez em quando, um gênio muda uma lei aparentemente imutável, como vimos, por exemplo, quando falamos sobre a visão do universo de Ptolomeu a Copérnico. No entanto, ainda falamos de um universo. Que diferença realmente faz se a Terra gira ao redor do Sol ou vice-versa? Ainda permanece um mundo lá fora para observar e estudar, e pouquíssimas pessoas questionam essa presunção fundamental. Mesmo os físicos quânticos, que realmente questionam a realidade do mundo material, não questionam os pensamentos que fizeram o mundo material. Um curso em milagres, por outro lado, nos faz questionar não apenas o mundo, mas seu sistema de pensamento subjacente de culpa. Assim, Jesus nos diz no capítulo 24,
Aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco o teu aprendizado. Nenhuma crença é neutra. Todas têm o poder de ditar cada decisão que tomas. Pois uma decisão é uma conclusão baseada em todas as coisas nas quais acreditas. Ajudando-nos a trazer à tona o que realmente acreditamos, um curso em milagres expõe a causa da nossa aflição. Agora trazida ao questionamento, a até então oculta crença na separação e na culpa pode ser examinada, desafiada e modificada. E nos 2 próximos parágrafos, Jesus vai se voltar para o perdão e a lição termina com um exercício prático que implementa os princípios que ele discute agora nos parágrafos 6 e 7. Porém, a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar longo demais. Então, a gente se vê em breve. Até logo!